Bíblia Sagrada, Deuteronômio capítulo 2, Moisés fala acerca dos Edomitas, Moabitas e Amonitas. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos as montanhas de Zeir. Então o Senhor me falou dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vós não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber, deles comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto estes 40 anos. O Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Edom-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto eu tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande, numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes, como os Anaquins, e os Moabitas lhes chamavam Emins. Dantes, os Oreus, também habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhe tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered, e os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos os ribeiros de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para destruir do meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumido todos os homens de guerra pela morte no meio do arraial, e o Senhor me falou dizendo: hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até de fronte dos filhos de Amon. Não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto os filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi contada por terra de gigantes, dantes nela habitavam gigantes, e os amonitas lhe chamavam de Zanzumins, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Zeir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Também os Caflorins,
que saíram de Caflor, destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza e habitaram no seu lugar. Levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui a tua mão, tenho dado a Zeon, amoreu, rei de Hesbom e da sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu, os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedmote e Azeon, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Então somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecerá o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tomar da tua mão, como neste dia te ver. E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, possuí-la, para que herdes a sua terra. E Zeon saiu-nos ao encontro, ele e de todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nolo deu diante de nós, e o ferimos, e ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tornamos todas as suas cidades e destruímos todas as cidades, e homens e mulheres e crianças não deixamos a ninguém, somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade. Nenhuma cidade houve que nos escapasse. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós, somente a terra dos filhos de Amon. Não chegastes nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proíba o Senhor nosso Deus. Assim seja.